A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Hebreus 2:12. Com essas palavras que são lema deste 19º domingo após Pentecostes, 3 de outubro de 2021, saúdo todas as pessoas que assistem esta gravação, especialmente os membros da comunidade evangélica de Lomba Grande e os membros da comunidade evangélica de Confissão Luterana Feitoria. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Este lema bíblico de Hebreus 2:12, na verdade, é uma citação bíblica que vem lá do Antigo Testamento, do Salmo 22. O Salmo 22, que é famoso dentro da igreja cristã, porque é dele que Jesus se deixou inspirar quando lá na cruz clamou a Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Este Salmo 22, portanto, já por este clamor de Jesus na cruz, ele se constitui em um assim chamado Salmo messiânico. É um salmo que fala da trajetória do Messias, do Cristo, do Salvador. O mesmo Jesus que lá na cruz clama, meu Deus, por que me desamparaste? É aquele a quem agora é atribuída esta frase do mesmo Salmo 22, a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Portanto, o Salmo, ele reúne em si, uma vez, esse profundo desespero do Salvador, mas por outro lado, e ao mesmo tempo, essa grande confiança em Deus, e já aponta para o fato de que o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele compartilha com os seus, compartilha com aqueles que lhe pertencem esta dignidade de filhos e de filhas de Deus e declara estes filhos e filhas de Deus, seus irmãos e suas irmãs, a quem ele, Jesus Cristo, declara, anuncia o nome de Deus. Realizamos estes breves momentos de gravação, oração, meditação, em nome do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O lema do domingo, ele ao mesmo tempo também é parte de uma das leituras bíblicas indicadas para este domingo, e esta leitura, peço agora sua licença para realizar, encontra-se na carta aos Hebreus, Hebreus no capítulo 1, versículos 1 a 4, e depois capítulo 2, versículos 5 até 12, que eu passo a ler. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. E passamos ao segundo capítulo, versículo 5. Pois não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo que é o homem que dele te lembres, e aqui agora estamos falando do Salmo 8, ou o filho do homem que o visites. Fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus,
por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso, e agora estamos novamente no lema da semana, é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Até aqui a leitura da epístola. Queridos irmãos, caras irmãs, este texto da epístola aos Hebreus, ele nos lembra à sua maneira o bonito canto ou hino cristológico de Filipenses 2, versículos 5 a 11, onde o apóstolo Paulo ele nos conclama a imitarmos o exemplo de Cristo, Jesus Cristo, que embora sendo Deus, não tomou como usurpação o ser igual a Deus, antes se humilhou, né? Sujeitou-se ao sofrimento e à morte de cruz, e daí o apóstolo Paulo ele segue então afirmando que a este Jesus que se humilhou desta forma, Deus, melhor dizendo, o exaltou, né? E fez que Jesus seja Senhor dos senhores, Rei dos reis, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui no texto de Hebreus, temos, de certa maneira, a sequência um pouco invertida, né? Enquanto Paulo ele fala primeiro da humilhação e depois da exaltação, a epístola aos Hebreus primeiro destaca toda a dignidade bem especial, única, singular, atribuída a Jesus, para num segundo momento, então, com também vagar, com tempo, descrever como esse Jesus tão digno, né? Acima de todas as criaturas, acima de todos os anjos, como ele se humilhou e como por meio do seu sofrimento, da sua dor, da sua morte, ele se tornou o Salvador de todos nós e então consumou a obra salvífica que o Pai queria que por ele fosse realizada. A comunidade aos Hebreus era uma comunidade sofrida, de uma ou de outra forma, talvez perseguida, ou pelo menos que estava na iminência de sofrer algum tipo de perseguição. Havia sempre de novo sinais de cansaço dentro da comunidade, pessoas que, pelo visto, tinham abandonado o convívio dos irmãos e das irmãs, né? E agora a epístola aos Hebreus, ela vem como um apelo, um chamado para que os crentes da comunidade aos Hebreus não abandonem a sua fé e, ao mesmo tempo em que o chamado tem também uma conotação de alerta, de apelo, né, de exortação, tem também a sua conotação de trazer consolo e ânimo aos cristãos. E então aqui a epístola destaca isso, que Jesus, embora ele tivesse toda aquela glória única, singular, acima de toda e qualquer glória imaginável no céu e na terra, ele se humilhou por nós e em nosso favor, e assim também nós, como pessoas pertencentes a Cristo, temos essa grande dignidade de sermos chamados seus irmãos e irmãs, e ao mesmo tempo, então, somos convidados a pacientemente suportar a tribulação, a provação que nos é dada a carregar em nome de Cristo e por pertencermos a esse Senhor Jesus. Desejo assim a todos nós um abençoado, protegido fim de semana, que possamos olhar sempre para Jesus Cristo, nosso Senhor, o Filho de Deus, a imagem de Deus em sua plenitude, que apesar de toda a sua glória e de toda a sua majestade, tomou sobre si a fraqueza, a dor, a humilhação, e assim compartilha conosco sua dignidade de filhos e filhas de Deus e nos
chama, nos conclama a pacientemente tomarmos também nós sobre nós a nossa cruz e a seguirmos. E que a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guarde e preserve nossos corações e mentes em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E assim os abençoe a cada qual, o Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agradeço a todos pela sua atenção. Desejo mais uma vez um bom, abençoado e protegido final de semana. Até breve, se assim Deus o permitir. Amém.